Capítulo 155, O Último Obstáculo 2. Além de gemidos abafados e enojados e a risada dos soldados, a sala finalmente ficou silenciosa o suficiente para permitir que Lit recuperasse seu foco. Garit foi um dos primeiros infectados, e isso fez dele um espécime perfeito, pelo menos no papel. Ao estudar sua condição, Lit descobriu algumas coisas. O lento ciclo de reprodução do parasita bloqueador de mana permitiu a Garit viver tanto tempo sem efeitos colaterais, além da falta de magia. Também deu aos parasitas tempo suficiente para enchê-lo de toxinas até a borda. Para acrescentar insulto à lesão, cada parasita foi envolvido por algum tipo de casulo, formado ao longo do tempo pela constante excreção de toxinas, que tornava quase impossível identificá-los, mesmo com revigoramento. Para superar os cásulos e garantir a posição dos vermes, Lit teve que gastar quase todas as suas reservas de mana. Seu tratamento foi bastante duro. Sr. Killian não conseguia parar de rir das tentativas desesperadas de Garit de remover a mordaça. O jovem mestre aqui é realmente tão poderoso e influente quanto ele diz, e essa foi a razão pela qual Killian evitou se referir a Lit com seu nome, mas apenas usando o posto que seu uniforme do exército médico da peste lhe concedia. Pelo decreto do rei, o envolvimento de Lit tinha que ser mantido em segredo. Ele teve que relatar todas as suas descobertas a Varigrave primeiro, que decidia se lhe dava crédito ou as fazia passar por informações obtidas através do uso de um artefato. Por isso, Lit sempre usava o uniforme quando não estava trabalhando com Mart. Sério? Então, assim que terminar de examinar esse idiota, leve-o embora e traga-me outro paciente. Vou me certificar de que esse senhor seja curado por último. Pirralhos arrogantes precisam ser disciplinados. A barraca inteira riu, exceto Garit, que empalideceu como um fantasma. Por causa das máscaras, a única maneira de reconhecer alguém era através da voz, e até isso era distorcido, saindo dos buracos semelhantes às narinas no bico da máscara de peste. Os soldados também não tinham medo dele. Sendo forçados a tomar conta de um monte de magos poderosos e arrogantes, seus uniformes tiveram os crachás removidos. Suspirando de exaustão, Lit se preparou para o último teste. Ele queria extrair uma amostra das toxinas, esperando que os alquimistas pudessem inventar algo para neutralizar seus efeitos. Lit colocou as mãos sobre o braço de Garit, usando o revigoramento como de costume, para usar sua mana para controlar o fluxo no corpo do paciente e forçar as toxinas para fora dos poros. No entanto, desta vez ele falhou. Ele estava cansado demais e, diante de tantas testemunhas, não conseguiu acessar a energia mundial para reabastecer sua mana. Caso contrário, quando outros realizassem os mesmos experimentos e relatassem o quão difícil tudo era, ele se destacaria demais. O problema de trabalhar para o exército era que Lit deveria relatar tudo em seu caderno de laboratório. Graças à sua caligrafia de pesadelo, até aquele momento ele foi exonerado, fazendo um relatório oral no final do dia. Agora, no entanto, Killian não tinha nada a ver enquanto Lit realizava seus experimentos, então Varigrave pediu que ele preenchesse a papelada no lugar de Lit, com o resultado de criar um registro real de suas façanhas e selar outra parte de suas habilidades. A tentativa de coleta de amostras falhou, eu presumo Killian anotou, ouvindo Lit chiando como um fole. De fato. Leve-o de volta para a tenda, Lit ordenou os soldados. Preciso de tempo para recuperar minhas forças. Extrairei a amostra de outro paciente após o almoço, este não é mais necessário, sim senhor. Ambos os soldados responderam enquanto estavam em atenção. E o lenço, senhor? Antes eu pisei no esterco de cavalo, para que ele pudesse guardá-lo como presente. Com essas palavras, Garit interrompeu suas tentativas de afastar a mordaça improvisada com a língua. Seu rosto ficou verde ao perceber o gosto horrível que ele estava experimentando. Lit jantou na tenda de Varigrave, relatando a ele a maioria de suas descobertas e suas dúvidas sobre encontrar uma cura. O coronel não era novo no pessimismo de Lit, mas também foi a primeira vez que o viu tão cansado. Lit estava um pouco pálido, ofegando entre as palavras, com os cabelos grudentos de todo o suor sob a máscara.
Não se preocupe, assim que você conseguir extrair uma amostra de toxinas, eu darei prioridade. Valegrave o tranquilizou. Obrigado, Lit respondeu. Se conseguirmos encontrar uma maneira de dissolver ou desativar as toxinas anti-mana, pode até ser possível usar a mesma cura para todos os parasitas. Como é, até localizar os parasitas é excruciante. O silêncio aconteceu na tenda. Ninguém realmente acreditava que isso aconteceria, pelo menos a curto prazo. A lacuna de talento e experiência entre a Torne e os alquimistas à sua disposição tornou-se cada dia mais aparente. A única resposta que eles teriam foi: ainda estamos trabalhando nisso. Lit sabia que sem sua verdadeira mágica, não havia muito que os mágicos pudessem fazer. Percebendo mais uma vez seus limites, Lit cerrou os dentes e prometeu a si mesmo trabalhar ainda mais, explorando todas as vantagens que Solos e a verdadeira magia lhe concederam para se libertar de todos os grilhões que outros tentavam forçar. A propósito, e a minha família? Ele perguntou. Eles não têm notícias minhas há mais de uma semana, devem estar aterrorizados. Não se preocupe, eles estão bem. Valegrave suspirou, pensando nos próprios filhos que talvez nunca mais pudesse ver. Dissemos a eles que você está ocupado ajudando seus professores com uma pesquisa importante. Você pode telefonar para eles hoje, se quiser. Mas, por favor, tente ter uma conversa curta. O tempo é essencial. Depois de terminar o almoço, Lee tomou um banho rápido antes de voltar para suas amostras. Seu corpo estava mais uma vez no auge. Após o último avanço, até a velocidade de recuperação melhorou bastante. Seu próximo assunto era uma mulher gorda de cabelos pretos na casa dos 20 anos. Ela tinha apenas 1,55 metros de altura, com olhos lacrimejantes, tremendo como um rato encurralado. Seu comportamento era manso, obedecendo a tudo que os soldados diziam. Lit notou sua atitude incomum e a falta de restrições, mas não se importou com elas até o exame começar. Havia tanta diferença entre sua condição dela e do primeiro paciente que era difícil pensar que eles sofriam da mesma aflição. O número de parasitas em seu corpo era pequeno, assim como a concentração de toxinas. De acordo com sua ficha, ela havia sido hospitalizada antes mesmo de sentir, mas quase não havia vestígios de cásulos ao redor dos vermes. Acho que isso depende dos núcleos de mana deles, Solos explicou. A idiota arrogante de antes tinha um núcleo azul, o dela mal é laranja. Espere, você pode ver o núcleo de mana deles. Lit ficou surpreso. Durante o exame anterior, superar o efeito de interferência exigiu todo o seu foco. Além de localizar os vermes, ele não foi capaz de averiguar muito. Sim, mais ou menos. A sobrecarga de toxinas deixou tudo embaçado, mas tenho certeza de que era azul. Então, quanto mais forte o mago, mais difícil será limpar os parasitas. Bem, pelo menos nesse caso, isso facilita meu trabalho. Tanto o processo de diagnóstico quanto a extração de toxinas foram fáceis como torta. Suas condições eram tão leves que, com o conhecimento atual dele, Lee tinha certeza de que ele poderia curá-la a qualquer momento. Capitão, esta mulher não faz parte da Associação dos Magos, certo? Ele pediu para confirmar a hipótese deles. Sim. Nem todos os pacientes da última ala são mágicos poderosos. Ladni Azer, aqui, é apenas um membro de uma das famílias nobres menores de Cambria. Isso explica muito. Muito obrigado por sua ajuda. Ladzer Lir fez uma pequena mas educada reverência para deixá-la à vontade. De nada, gentil senhor. Sendo tratada como um humano em vez de como gado, Ladzer deu a eles um sorriso caloroso e fofo enquanto fazia uma reverência, conseguindo dar uma aparência nobre, apesar de usar o macacão cinza da prisão. Lita estava prestes a dispensá-la e seguir para o próximo espécime, quando Solos o deteve. Segure seus cavalos. O pescoço dela, olhe para o pescoço dela. Notei algo estranho durante a reverência dela. Lit seguiu as instruções, descobrindo uma única veia protuberante azul na parte de trás do pescoço de Ladzer. O que diabos isso significa? Eu já vi algo parecido antes, quando injetei com força minha mana no núcleo do mercenário para torturá-la.
Lito usou revigoramento novamente, mas desta vez ele se concentrou no núcleo de mana dela, descobrindo que tinha várias faixas amarelas, mas a maioria delas estava desaparecendo, ficando laranja pouco a pouco. Foi exatamente o que aconteceu naquela época. A mana estrangeira suprime a natural, induzindo a degradação do núcleo. Esse alquimista deve ser um monstro para poder replicar a verdadeira magia até esse ponto. Na verdade, acho que é um efeito colateral não intencional. O Tom de Solos estava preocupado. Por que você diz isso? Bem, acho claro que o parasita mágico de fogo e luz foi criado com o objetivo de matar. Eles se reproduzem rapidamente e matam seu hospedeiro em questão de semanas, enquanto espalham seus ovos junto com a infecção. Mas este reproduz lentamente e não mata ninguém até agora. Se não fosse por sua repentina falta de magia, muitos nem perceberiam. Onde você quer chegar? Meu argumento é que, se a praga é provocada pelo homem, existe uma cura em algum lugar, e que os parasitas que bloqueiam a mana parecem um meio perfeito para restringir o mago. O problema é que os parasitas não apenas impedem o uso de magia, mas também estão drenando as energias dos núcleos. A meu ver, uma vez que removemos os parasitas, há dois resultados possíveis. No primeiro, os núcleos degradados nunca recuperam seu antigo poder, deixando os magos severamente enfraquecidos, se não completamente impotentes. Isso é tristemente. Lito encolheu os ombros. Mas ainda não vejo nada com o que me preocupar. Não é culpa nossa. O segundo Solos continuou, seu tom irritado com a interrupção. É que todos eles se tornam verdadeiros magos. Capítulo 156. Apressar-se para uma cura. Você está brincando comigo. A mente de Lito se recusou a aceitar as palavras de Solos. Não, não estou, ela respondeu. Você se lembra do que acontece toda vez que você supera um gargalo? Claro que sim. A energia do mundo flui para mim, porque após a transição meu núcleo de mana está vazio. Quando Lito conseguiu juntar 2 e 2, sua mente ficou em branco, e seu rosto também. Você está bem? Killian não conseguia enxergar através da máscara, mas o súbito silêncio de Lito, congelando por vários segundos, só poderia significar más notícias. Parecido. Ele respondeu como uma voz rouca. Exatamente. Solos continuou impiedosamente. A natureza abomina o vazio, portanto, uma vez que os curamos, se seus núcleos de mana se degradaram demais, quando a energia mundial os enche, os pacientes podem perceber o fluxo de mana, descobrir seus núcleos e se tornar verdadeiros magos. Não é como se você tivesse feito muito também, certo? Sua técnica de respiração é apenas uma muleta para perceber melhor o fluxo de energia. E se um núcleo já poderoso, depois de esgotado, repentinamente voltar do verde para o azul? O repentino fluxo de mana seria tão intenso que apenas um idiota não notaria. Nesse ponto, descobrir a verdadeira magia seria apenas uma questão de tempo. Humanos e animais mágicos têm um núcleo de mana estântico em seu estado natural, que cresce lentamente ao longo do tempo. Mas esse parasita muda tudo, e é por isso que acho que é um efeito colateral não intencional. Ninguém em sã consciência tornaria seus inimigos ainda mais poderosos. Espere, como isso é diferente do que aconteceu com Tista? Depois que eu a curei, seu núcleo passou de amarelo profundo a verde brilhante, e ainda está evoluindo. No entanto, ela não acordou, é completamente diferente. Seu bobo Solos riu primeiro depois de dias de choro que esperava que Lito não notasse, era o único revestimento de prata entre a loucura. Tista tinha um núcleo naturalmente fraco por causa de uma doença natural. Seu corpo simplesmente não aguentava energias mais fortes, por isso não deixou o núcleo se desenvolver por anos. Depois que você a curou, o núcleo começou a crescer, sim, mas lentamente. O núcleo de Tista estava sempre em plena capacidade, mesmo que subdesenvolvido. Para os infectados, seu núcleo já está totalmente desenvolvido, digamos que é azul, mas por causa dos parasitas estão temporariamente verdes. Assim como você, após um gargalo, o núcleo deles lutará pela energia mundial, ficando preenchida em dias, não em anos como no caso de Tista.
Se eu estiver certa, na pior das hipóteses, recuperando seus poderes, eles experimentarão um avanço diariamente. Labzeir, conhece esta estranha veia azul? Lith bateu no pescoço dela, tentando manter a voz calma. Sim, obrigado pelo seu cuidado em qualquer outra circunstância. Seu sorriso teria sido contagioso. Os médicos e curandeiros anteriores nunca se importaram com isso, mesmo depois que eu mostrei a eles. Um dos meus companheiros de barraca percebeu isso cerca de 15 dias depois que fomos presos. O mais assustador é que todos os que eu fiz amizade na barraca têm um ou mais delas. Lith engoliu um pedaço de saliva. Todos. Todos. Ela assentiu. Capitão, quantos moradores tem a barraca? Um pouco mais de 400, Killian respondeu depois de verificar seu caderno. O pensamento de ter tantos magos verdadeiros surgindo como cogumelos depois de um dia chuvoso deixou a cabeça de Lith confusa. Ele certamente não era o único despertado no mundo, mas pelo menos todos eles haviam adquirido seus poderes com constante estudo e disciplina, assim como ele. Além disso, de acordo com sua teoria, aqueles que eram considerados indignos ou estúpidos demais para exercer esse poder haviam sido mortos ao longo da história. Claro, talvez nem todos esses 400 se tornassem verdadeiros magos, e um bom número seria morto por quem estivesse encarregado do abate. Mas Lith não estava acostumado a planejar sua vida em torno de talvez esse. Antes de tudo, os infectados eram humanos, e ele esperava que fossem pessoas horríveis. Na sua experiência, o poder não corrompeu, apenas ressaltaria a natureza real de uma pessoa. Lith não queria que alguém como Garith Senti tivesse ainda mais um grama de poder. O novo mundo já era péssimo. Deixar um bando de estranhos alcançar a verdadeira magia era como entregar um lança-chamas a um piromaníaco. Ele não permitiria que um louco enlouquecesse, por um motivo muito bom. Ele não passou anos escondendo suas habilidades, apenas deixando um grupo de idiotas arruinar os frutos de seu trabalho duro. Sem mencionar que, se algum deles começasse a espalhar o segredo por trás de ser um desperto, ele perderia todas as suas vantagens. Sua força, sua velocidade e até sua capacidade de recuperação se tornariam normal. O novo mundo se transformaria em um lugar caótico e de pesadelo. Com seu talento e conhecimento limitados, Lith não tinha dúvida de que encontraria um final ruim. Lith encarregou Solos de memorizar os detalhes pessoais de seus espécimes, agora determinados a encontrar a cura o mais rápido possível, mantendo um olho neles. Ele ainda tinha a vantagem da experiência. O recém-acordado precisaria de semanas, se não meses, para descobrir suas novas habilidades e aprender feitiços verdadeiros. Lith decidiu explorar essa lacuna de conhecimento para garantir que um acidente ocorresse àqueles que ele considerava muito perigosos. Depois de Labzeir, Lith visitou o maior número possível de infectados, antes de ficar sem mana. Em vez de verificar suas condições, ele apenas anotava os tatus de seus núcleos e das veias azuis. No final do dia, ele mal conseguiu visitar cerca de 50 pessoas, e os resultados foram sombrios. Todos eles mostrarão sinais de intoxicação profunda por mana. As veias azuis, e seus núcleos de mana estavam descoloridos se não rebaixados. A boa notícia foi que, quanto mais forte o núcleo, maior sua resistência. Os núcleos azul e ciano tinham acabado de se transformar em tons mais profundos, apenas no nível amarelo, e abaixo deles haviam sofrido uma mudança de cor quase completa. A má notícia era que, em altos níveis, até mudar de tom era um grande problema. Lith havia adquirido um conjunto de novas habilidades, passando apenas do nível intermediário do ciano. Não havia como dizer o que o núcleo ainda mais forte experimentaria. Durante o jantar, seu humor era sombrio, procurando as palavras certas para o seu relatório. Ele precisava de toda a ajuda que pudesse obter, mas não podia dizer a verdade, a qualquer custo. Agora não só tenho que encontrar uma cura infalível, também preciso garantir que ninguém desperte. Posso alcançá-la de duas maneiras. Ou faço a cura lenta e prolongada ao longo do tempo, ou não extraio todas as toxinas depois de matar os parasitas.
De qualquer maneira, os espécimes não seriam capazes de perceber o fluxo de mana em seu corpo enquanto os núcleos recuperam sua força, e meu traseiro não estaria na frigideira. Ambos os métodos têm falhas óbvias, no entanto. O primeiro poderia ser melhorado por outros curandeiros não conscientes dos perigos que isso representaria. Quanto ao segundo, sem mais parasitas, não sei quanto tempo as toxinas reteriam sua potência. Eu preciso de mais dados. Os pensamentos de Lit foram interrompidos pelo coronel Varigrave. Qual é o problema com aquelas veias azuis que Killian estava me falando? É um sinal da infecção perto do ponto crítico. A esse ritmo, os pacientes estarão mortos em breve. A mentira de Lit matou 2 coelhos com uma cajadada só. Daria a ele uma negação plausível se ele fosse forçado a matar alguém e garantir que sua pesquisa tenha prioridade. Entendo. Varigrave não pareceu surpreso, principalmente preocupado. Você vai extrair mais toxinas amanhã. Provavelmente. Por quê? Porque precisamos estabelecer uma cadeia de custódia mais segura. Varigrave entregou-lhe um anel de ouro com o brasão da família real gravado. Somente pessoas com um desses poderão manusear os frascos que contêm as toxinas. Use-o para carimbar a nota de custódia toda vez que você produzir um frasco e sempre verifique se o correio também possui um anel. Lit assumiu o ringue, ponderando sobre as implicações do aumento repentino de segurança. Sua mente foi para a resposta mais paranoica. Deixe-me adivinhar, você quer tornar toxinas em armas. Varigrave ficou surpreso, ele não esperava que uma criança entendesse a gravidade da situação. Sim. Se conseguirmos estabilizá-los e aplicá-los a roupas e armaduras, poderemos obter proteções antimágicas. Mas essa não é a única razão. Hoje um alquimista foi descoberto tentando roubar um frasco. Ele está sendo interrogado. Lit interiormente zombou de seu desejo. Se tal coisa fosse possível, ele não tinha dúvida de que a Thorne já teria encontrado uma maneira de fazê-lo e venderia a mercadoria por um preço alto. Pelo contrário, ele esperava que a Thorne impedisse que isso acontecesse. Ela também era uma maga, afinal, ele duvidava que ela fosse tão estúpida em deixar para trás algo que pudesse tirar sua maior arma. No entanto, Lit poderia se beneficiar de sua perseguição ao ganso selvagem. O que quer que eles descubram sobre as toxinas anti-mana, preciso ser informado o mais rápido possível. Sem uma cura, todos os infectados morrerão em breve e com eles todas as suas preciosas toxinas serão perdidas para sempre. Varigrave não perdeu a alegação oculta de Lit e ficou indignado com isso. Você está sugerindo que o exército se importaria mais como uma arma possível do que com a vida dos cidadãos do reino. Ele se levantou indignado da cadeira. Eu não estou implicando nada, eu sei. Lit respondeu entre bocados. Eu não nasci ontem. É muito perigoso deixá-lo cair nas mãos erradas. É para um bem maior. Dano colateral e tudo mais. Não é assim que o exército funciona. O que Lit acabara de dizer foram os pontos de bala que uma pequena facção dentro do exército estava realmente usando para tentar convencer o rei a não curar todos os infectados, mas manter alguns deles como criadouros humanos para os parasitas. O parasita bloqueador de mana foi o que mais suscitou expectativas. Em um mundo em que um único mago poderia aniquilar um batalhão, isso daria chance àqueles sem grandes poderes mágicos de lutar em pé de igualdade. O que posso fazer para ajudá-lo? Varigrave não tinha forças para mentir mais para Lit, então ele preferiu mudar de assunto. Preciso dos magos mais fortes entre os infectados. Se eu encontrar uma cura para eles, tratar os outros será fácil. Não sou capaz de criar um único feitiço para curá-los, mas estou confiante em encontrar os passos certos que mais tarde será mesclado em um. Ninguém à parte deve interagir com meus pacientes. Isso será feito. Varigrave assentiu. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas eu preciso de um favor seu. Por favor, encontre uma maneira de matar essas monstruosidades antes que eu receba ordens para fazer algo que eu me arrependeria por toda a minha vida. Continua